pelo menos. Mas no passado não havia. Agora, em contrapartida, há estados, por exemplo, como estou dizendo, São Paulo, por exemplo, que sempre exigiu do servidor público. Eu frequentei várias carreiras, quer dizer, ao longo da minha vida, então eu sempre recolhi. O grande problema está numa equação. Quer dizer, tirando a falha de origem, a partir do momento em que se institui o recolhimento para o Estado, ou para o município, ou para a União, o grande problema nosso é, na verdade, não reservar esta contribuição que vai para a previdência do servidor. O dinheiro que eu recolho é 11% sobre o meu total bruto. Vai para onde? Para o Tesouro do Estado. Quer dizer, deveria ir para onde? No caso de São Paulo especificamente. Para o IPESP, para o Instituto de Previdência do Estado de São Paulo, que é uma autarquia estadual que administra a Previdência, ou deveria. O IPESP não tem dinheiro. E não só esse valor do senhor, né? Esses 11%, também a parte patronal, que o Estado também deveria pagar. O Estado ele não paga hoje, embora haja, poucas pessoas sabem, já há uma lei federal que estabelece que na União o Estado deve contribuir com o dobro da parcela que é paga pelo servidor. Então, vou dar um exemplo simples. Se eu tenho uma remuneração de 1.000, eu recolho 110, 11% de 1.000, tá? Então, eu recolho 110, ótimo. O Estado deveria pagar 220, mas separar. Esse é o grande problema. Existe previsão legislativa para isso, né? Ele deve separar a parcela dele, mas não incluir no Tesouro do Estado. Não incluir no Tesouro do Estado, sempre haverá déficit. Porque aí começa com aquele argumento, a Seguridade Social precisa bancar o déficit do setor público. Não é verdadeira a afirmação, é lógico. Porque se cada parcela, se cada Estado, município, União, que tem previdência própria, não separa para a previdência daqueles servidores públicos, sempre haverá déficit. Me parece que é uma equação, não é? Não tem como. Não tem fim. Tá. Não é isso? Doutor Eros, podemos esperar mais uma reforma na Previdência no próximo governo Lula? Na verdade, muitos se vem falando, não é? Há muitos especialistas Na opinião do senhor, é necessária essa reforma? Primeiro, eu acho que uma coisinha é necessária, um aspecto é necessário. E não estou falando no sentido negativo, nada disso. A questão, volta àquela questão da longevidade. Hoje, como não há idade para aposentadoria no INSS, não estou falando aposentadoria por idade, porque aí é uma aposentadoria específica, 65 anos para o homem e 60 para a mulher. Estou falando na aposentadoria por tempo de contribuição. Se eu comecei a trabalhar com 15 anos, eu com 50, homem, posso me aposentar. Tá? Com 15 anos, a mulher pode, com 45, se aposentar. São 30 anos de contribuição ou 35, mulher e homem. Como não há limite de idade, eu acho que essa tendência deverá vir. Porque essa é uma tendência mundial. A Espanha está admitindo a aposentadoria voluntária a partir de 65 anos de idade. Porque exatamente a questão, volto a insistir, a questão da longevidade. Aumentou. Quanto mais cedo, mais novo, não é mais cedo, quanto mais novo eu me aposento, o sistema raciocina assim, mais tempo ele vai ter que me pagar. É o princípio atuarial aí que prevalece, porque é o princípio em que? É o princípio do seguro privado. Seguro. Quanto maior o risco, mais você paga, quanto menor o risco, menos você paga. Se você trouxer para a Previdência, o raciocínio é esse. Quanto mais cedo o sistema fala para você, menos eu vou te pagar. Uhum. Quanto mais tarde você se aposentar, aí eu posso pagar mais. Então a tendência, me parece, é difícil, porque há muitos estudos em andamento. Não é? Eu acho que no servidor público é que já se conseguiu atingir aquilo que se pretendeu desde 98, que é a idade e o tempo. É difícil a gente também adivinhar o que vai acontecer. E o que mais se avizinha aí? Dentro dessa manobra toda que o governo parece tentar cada vez mais criar a expectativa de que há um rombo muito grande na Previdência e no próprio sistema de seguridade, como o senhor bem explicou,
Que outras formas o governo poderia criar, além de aumentar a idade, aumentar a contribuição? Que outras formas ele poderia? Isso aí também, mais imposto? Aí que tá. Nós vamos cair no círculo vicioso. Nessa matéria, eu acho que nós temos muito... A gente conversa muito em termos de acho, não é? Não há uma transparência, não há um estudo atuarial sério. Eu pergunto, por que o servidor público hoje no Brasil, geral, porque os servidores estaduais, municipais, não podem recolher menos do que o servidor federal? É norma constitucional. Então, como o servidor federal recolhe 11%, os estaduais e os municipais que têm um regime próprio não podem recolher menos do que 11%. Podem recolher mais, em tese, mas menos não. Onde está essa conta? Onde está o cálculo de que eu, durante 35 anos, 40 anos, recolhendo 11% sobre os meus vencimentos brutos, é suficiente para a cobertura do meu benefício? Entendeu onde eu quero chegar? Para mais ou para menos até, mas não é um chute, na verdade. Hoje. Concorda? Porque em todo município que tem previdência, em todo estado que tem previdência, igualou a cota. Tá certo, eu entendo a preocupação de estabelecer um mínimo. Um mínimo. Até aí eu entendo. Mas não há estudo realmente sério, atuarial. Quando eu falo atuarial, é aquela correspondência entre o risco, não é? E o pagamento. Quer dizer, você tem um carro cujo risco de assalto, de roubo, de furto é maior, você tem que pagar mais. Deixa eu ver se eu entendi o raciocínio do senhor. Por exemplo, um estado do sul, onde a longevidade seja maior do que um estado do Nordeste, por exemplo, talvez ele devesse pagar o funcionário dessa região, deveria pagar um pouco mais de contribuição do que do Nordeste? Tudo isso. Mas não é só a questão da longevidade. A questão é saber realmente se na composição desse custeio, é suficiente esse custeio para poder fazer frente à aposentadoria, que hoje não é mais integral. A gente fala integral, mas não é mais. O servidor público hoje não recebe mais a aposentadoria integral. Na verdade, ele recebe uma média de 80% as maiores remunerações ao longo da vida. Então é uma média, já não é mais a integral. Mas o que eu quero mostrar é o seguinte, como é que se chega também nisso? Esses 80%. Por que se chegou nisso? Quer dizer, então, na verdade, quando se fala em vilão da história, é fácil isso daí. Primeiro que eu acho que precisaria fiscalizar realmente todos os estados e verificar o cumprimento da imposição constitucional de contribuição, porque todos estão obrigados ao pagamento. E tem um aspecto que pouca gente lembra, e quando ataca essa questão do servidor público, os aposentados e pensionistas do INSS são imunes à contribuição. Os aposentados e pensionistas que recebem do INSS são imunes. A Constituição fala não incidência tributária de contribuição. Já os servidores aposentados e os pensionistas e servidores são obrigados ao recolhimento. São obrigados ao recolhimento, quando não há nenhum retorno para eles. O que eu entendo, particularmente, entendo correto. Entendo correto. Agora, não há um estudo também para isso. Quer dizer, para dizer, precisa. Porque parece o seguinte, parece que onde não tem recurso, vão achar. Entendi. E o perigo, na verdade, é querer desbordar com o aumento tributário, pelo amor de Deus. Mas eu acho que a Previdência, na verdade, é um dos pontos da dificuldade brasileira. Nós temos custos aí, de maneira geral, não é? Que a Previdência acaba encobrindo, acaba sendo a bola da vez, a vilã. Tá certo. Doutor Eros, infelizmente nosso tempo se esgotou. Queria abrir espaço para umas considerações finais do senhor. O que eu tenho a dizer, só posso agradecer também a Pamarges ter estabelecido esta ligação, não é, com vocês aqui. E queria dizer também que a Previdência Social hoje é um tema muito importante para a vida da gente e a gente não dá muita bola para isso, não. A gente não liga para essa Previdência Social quando ela está interferindo não só na vida de todos nós, quer dizer, é empregado doméstico, é o empregado, é o tio, é o avô que quer se aposentar e a gente acaba sem essa noção. Então eu estou à disposição também para a gente poder voltar aí a novas conversas sobre o assunto
E gostaria de agradecer o convite também formulado. Tá certo. Muito obrigado. Foi um prazer muito grande para a gente. Muito obrigado. E assim encerramos nosso Frente a Frente com a Justiça. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo programa.